Muito bem, vamos começar? 9h10. Bom dia a todos. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que estejamos sobre a paz da espiritualidade maior. O nosso tema de hoje, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, Ana Lúcia, Rosalice, o nosso grupo de trabalho é um grupo que é voltado para atendimento e socorro a encarnados e desencarnados que carregam vários transtornos, sejam eles mentais ou transtornos de vícios ou outras sequelas que nós possamos carregar. E o tema de hoje chama-se vícios perturbadores. Todos os vícios que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Algumas pessoas que deveriam estar aqui para assistir essa aula foram viajar. É providencial, nós sabemos disso. Mas nós vamos, talvez, repeti-la na próxima vez. Quais são esses vícios que nós vamos abordar rapidamente? Álcool, fumo, drogas de uma forma mais ampla, a questão do sexo e a influência dos espíritos que nos obsediam para que fiquemos nesses vícios. É importante compreendermos que não é apenas a nossa vontade, há outra coisa por trás que vai estimulando para que nós não o abandonemos. Todo hábito que se estabelece, que gera dependência, que nos prejudica, é um vício. E esses vícios, eles são inerentes aos espíritos primários que gostam disso. O que Joana de Ângeles está nos dizendo? Que todos aqueles que são viciados extremamente em qualquer tipo de hábito são espíritos primários, eles estão ainda começando a sua jornada evolutiva. Quer dizer que nós que estamos aqui somos espíritos primários? Não. Nós já somos espíritos mais avançados. Mas quando nós nos ligamos a algum hábito, a algum vício, temos ao nosso lado espíritos primários presos a essas questões mais orgânicas que eles necessitam para se sentirem vivos na carne. Como é que isso começa? Começa na nossa mente que está ociosa. A mente ociosa é aquela mente que não estuda, aquela mente que não procura evoluir, que não procura compreender a sua existência. E essa mente ociosa vai sendo apossada por outras mentes e vai nos trazendo uma certa ideia prazerosa. Que ideia é essa? Que prazer é esse? É a indução a usar algum tipo de coisa. Isso começa muito na nossa infância, na nossa adolescência, pelo cigarro com os amigos, pela bebida com os pais, pelo vinho com açúcar. Tá rindo? Todo italiano bebe vinho com açúcar, tá? Vinho com suco de uva. E isso vai absorvendo a nossa atenção. Nós vamos sendo despertados para aquele hábito. E essa atenção, ela vai se espalhando entre nós através do nosso pensamento e que não se renova. Nós entramos num ciclo vicioso de querer mais daquele pequeno prazer que nós recebemos no começo. E o que acontece? Normalmente, o nosso pensamento, que achamos que é nosso, nos diz assim: eu não vou ficar viciado nisso. Eu sou forte para isso. Esse pensamento é um pensamento equivocado. É um pensamento que, na verdade, não é nosso. É um pensamento já induzido por outros espíritos que estão à nossa volta, dizendo que nós somos fortes e somos capazes de resistir. Mas eles sabem que não. Porque se fosse o nosso pensamento, nós nem aceitaríamos experimentar. Portanto, o mundo físico, que esse mundo que nós estamos, é um mundo espiritual, estão unidos o tempo todo. Tanto esse mundo nosso como o espiritual estão unidos o tempo todo. E o aumento de pessoas viciadas em álcool, drogas e cigarro tem muita influência dos obsessores.
Os obsessores, eles estão o tempo todo nos influenciando, inclusive após o horário de dormir. Quando nós acreditamos que vamos descansar, a influência desses espíritos, projetando mentalmente em nós a necessidade, nos desperta para que levantemos e vamos para a cozinha, ou para fumar, ou para comer, ou para beber. E começa uma vez à noite, passa para 2, passa para 3, passa para 4, passa até para 5 vezes para o uso daquele hábito que nós carregamos. O que acontece conosco? Nós nos cansamos, nós estamos o tempo todo em vigília, nos contaminando com substâncias tóxicas, e no dia seguinte temos as atividades do dia a dia: irritabilidade, mau humor, pouca produtividade, desinteresse, porque estamos cansados. E o fato de nós estarmos sempre influenciados por espíritos faz com que nós atraímos aqueles que estão na mesma sintonia que nós. Qual é a minha sintonia? O que eu penso, o que eu desejo? Qual é o meu pensamento mais frequente? O que eu mais procuro? Ao nos questionarmos sobre esse sentir e esse nosso envolver, nós sabemos quais os espíritos que estão conosco. Se o meu pensamento, logo pela manhã, é fumar ou beber, os espíritos que estão à minha volta são adeptos do fumo e da bebida. Se o meu pensamento, logo pela manhã, é usar uma carreira de cocaína, os espíritos que estão comigo são adeptos do uso da cocaína. E isso vai se acentuando ao longo do tempo. Por isso que vigiar e orar vai nos auxiliando em não realizarmos essas atitudes que atraem os obsessores que nos acompanham enquanto lhes convém. Sabe por quê? Nem sempre nós vamos ser convidativos para eles. Porque à medida que nós envelhecemos e vamos nos desgastando, e estamos próximos do nosso desencarne, eles procuram outros que têm muito mais energia, que dará mais tempo para que eles continuem usando, e com maior potencial, com maior força. E aquele que está sendo abandonado entra num processo depressivo. Por quê? Devido à ausência do obsessor. Ele sente falta. E esse sentir falta acentua o vício. Porque aquele que nos abandonou não significa que nós ficaremos sozinhos. Virão outros que não se importam se nós estamos ou não no final da nossa jornada existencial atual. As pessoas que são consumidoras de álcool, de fumo e drogas vão compartilhando a companhia de espíritos que têm o mesmo hábito. Portanto, em nosso corpo, a dependência não vai só prejudicar a nós, vai atrair essas legiões de espíritos viciados. E essas legiões de espíritos viciados não se comprazem apenas naquele que já está em uso. Eles induzem o usuário a induzir outros a começarem. Experimenta, não vai te fazer mal, é uma delícia, você vai sentir algo que nunca sentiu. Ele sabe que está induzindo o outro a se comprometer como ele está comprometido. E muitas vezes ele não quer fazer. O encarnado não quer. Mas ele não resiste à força mental dos espíritos que estão à sua volta. Por que ele não resiste? Porque ele já está na simbiose mente-corpo. E no processo simbiótico, dificilmente nós vamos conseguir nos libertarmos de uma forma muito fácil. Os espíritos desencarnados conseguem conviver ao nosso lado, usufruindo de nossas energias. Quem aqui algum dia já se sentiu sem forças? Logo de manhã. Aquela vontade, não quero sair da cama. Eu não estou com sono, mas quero ficar deitado. Não é assim? Por quê? Eles estão usufruindo de nossas energias. E como é que eles se utilizam das nossas energias? Através das nossas emanações.
de energias que nós carregamos. Quando nós fumamos e soltamos a fumaça, não é apenas os elementos químicos que estão na fumaça que eles absorvem. Eles absorvem as energias do nosso corpo que estão impregnadas na fumaça. Eles se usufruem das duas partes, tanto da droga em si, quanto da energia que nós estamos eliminando através da evaporação do fumo ou de outras drogas, como anfetamina, cocaína, heroína, todas aquelas que nos causam mudanças de metabolismo, eles se aproveitam dessas energias que nós estamos gerando para que se fortaleçam. E isso vai criando isso aqui, uma relação de dependência conosco no processo de simbiose. Eu sou dependente do vício? Sou. Mas eu também sou dependente dos espíritos que estão comigo. Os espíritos dependem do vício? Dependem. Mas eles dependem também de mim. Quando eu me proponho a largar, o que acontece? Não deixam. Não deixam. A vontade se acentua, eu me sinto mais fraco, sem coragem, começo a acreditar que não vou conseguir me libertar disso. Portanto, esse tipo de obsessão é um dos mais difíceis. A obsessão através do vício. Pois a cura só ocorre quando o obsidiado larga o vício. E como é que ele vai largar? Pensem em alguém viciado em sexo. É uma compulsão que ele carrega. Além de viciado em sexo, viciado em drogas. Além de viciado em drogas, viciado em álcool. Quantos obsessores estão com ele? Como é que ele vai largar, embora ele queira? Por isso que é uma das mais difíceis. E o que ocorre? Muitas vezes as pessoas não compreendem que o mecanismo é esse. Se a pessoa não toma esta decisão, isto é, vou largar mesmo, o trabalho de desobsessão vai esclarecer quem? Os espíritos. Nós orientamos os obsessores, nós os levamos para tratamento, nós trabalhamos com ele semanas após semanas e eles resolvem deixar aquela vítima. Mas, se o viciado não larga, ele continua se alimentando dos mesmos vícios, outros espíritos vão aparecer e dão continuidade na obsessão. Os nossos vícios que estamos falando aqui são os mais orgânicos, mas nós temos que pensar nos vícios mentais também. E esses vícios mentais também são muito difíceis de serem abandonados. Continuando nos vícios orgânicos, quando se instala na nossa tela mental, o que vai ocorrer? Vai conduzindo a vítima para buscar realizações novamente no sentido sensorial imediato. Por isso que o viciado, ele tem aquela ânsia de voltar a usar, seja aquilo que ele deseja, seja o cigarro, seja a droga, não importa o que é. Ele tenta, com o seu mais sincero esforço, se libertar daquilo. Mas, como está no psique, já está na casa mental, o estímulo do espírito viciado acentua a liberação de hormônios que atuam no nosso sistema simpático e parasimpático, que nos estimulam e nos acionam os mecanismos da dependência. E ao acionar o mecanismo da dependência, eu, mesmo sem perceber, eu já estou com aquele material, o cigarro, ou seja, o que for, em minha mão, e eu nem sei como eu acendi aquilo. Quanto mais nós vamos vivenciando isso no nosso interior, na nossa forma íntima, nosso pensamento vai sendo mantido pelo prazer que ele está associado. Confessem, quem já fumou e quem fuma, o prazer que o cigarro traz é algo assim inenarrável na hora. Como a bebida, como o sexo. Mas ele vai nos dominando pouco a pouco. E a princípio ele é muito sutil. Lembrem-se,
aqueles que começaram a fumar. Eu comecei a fumar com 14 anos de idade. Pelos amigos. Mas eu não sabia tragar. E um belo dia, eu estava na porta de um cinema com um maço de cigarro Macedônia no bolso. Lembram do Macedônia? É o Paraguai hoje. Era o mais baratinho de todos. Portanto, o mais forte, né? E aí eu olhei, é claro que isso foi inspiração dos amigos espirituais, não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida quanto a isso. Eu olhei para o cigarro e falei assim, o que eu estou fazendo comigo? Com 14 anos você não tem esses pensamentos. Não tem. Ainda mais garoto pobre do interior que mal sabe ler e escrever. Você não pensa isso. O que eu estou fazendo com isso no meu bolso? Não vou mais fumar isso aqui. Peguei o cigarro, dei para um amigo chamado Timóteo, até hoje me lembro dele. Timóteo, toma esse cigarro, eu não quero mais. Não vou querer porque depois você vai me cobrar de volta. Pode pegar que eu não quero mais. Eu nunca mais fumei. Nunca mais. Mas eu devia estar acostumado a fumar uns 2 meses. Por vários anos eu sentia vontade de fumar. Por vários anos. Hoje não mais. Quem é essa vontade? É minha? Não é minha. Era daqueles que estavam à minha volta. Em 2 meses eu já tinha uma carga de espíritos à minha volta, induzindo que eu fumasse cada vez mais. Sim? Então, esses espíritos que obsediam, né, a pessoa encarnada, eles provavelmente numa outra encarnação eles eram fumantes, eram viciados, então após o desencarne eles continuam querendo a sensação no prazer físico. Uma vez eu fiz um diálogo com a Sônia, há muito tempo, eu guardo isso porque é marcante, lá no educandário. E o espírito disse assim, era um fumante, ele ainda já estava desencarnado, pelo que ele me disse, há uns 20 anos, e ele ainda sentia vontade de fumar, desencarnado. E aí fui conversando com ele, esclarecendo alguns fatos. Ele tomou um banho de energias para dissolver aquelas células tóxicas que ali estavam, e foi encaminhado. Mas ela, ainda envolvida, ela disse assim, sendo ele, vício maldito, ainda depois que eu deixei o corpo, sinto falta. Era o espírito falando, já saindo, indo embora. Porque os vícios, de uma forma geral, eles exigem isso aqui, submissão, oferecendo a ilusão do contentamento momentâneo e entorpecente. É momentâneo. Por isso que precisa repetir. Por isso que precisa fazer de novo. E os vícios podem ser orgânicos, são as drogas que nós conhecemos, podem ser psicológicos, podem ser de ordem moral e podem ser de ordem social. Tem vários vícios. A gama é muito grande. Mas todos eles dominam as nossas vidas e nós vamos sendo arrastados por essa nossa irresponsabilidade superficial. Por que é uma irresponsabilidade superficial? Porque os vícios mentais, os nossos hábitos mórbidos, eles vão se concentrando nas nossas ideias e nós vamos nos comprazendo interiormente, por isso que eles são mais difíceis de nós nos libertarmos. Tudo aquilo que nos dá prazer interior é difícil libertar. E o que nós fazemos para que não fiquemos solitários nisso? Nós procuramos grupos de amigos, de colegas, que tenham a mesma tendência. Ao procurar grupos que tenham a mesma tendência, podem ser até reuniões sociais, viu? Mas se elas são habituês, se elas são constantes, nós fazemos reuniões não só de encarnados, nós fazemos reuniões dos grupos que estão conosco, afins. E nós não pensamos nisso. Por isso que muitos médiuns têm pavor de sair à noite para ir para bares, para ir para boates, para ir para festas, porque eles não conseguem suportar a carga densa das energias viciantes que ali estão.
e passa o mal. E à medida que nós vamos estudando e nós vamos compreendendo esses mecanismos, e nós começamos a nos trabalhar, se isso não acontecia ou não acontece até agora, vai passar a acontecer. O desconforto de perceber que aquela sociedade que nós nos sentimos tranquilos já não serve mais. Isso é bom, muito bom. Então, seja qual for o vício que nós temos, nós precisamos nos libertar a partir de hoje. Libertar não é largar de uma vez, porque não é possível e tão fácil. Mas a liberdade passa através do nosso pensamento. E quando nós pensamos e começamos a vigiar e entrar em vibração para nós nos desintoxicarmos, esse é o processo, nós temos que nos limpar de dentro para fora. O que acontece na medicina nossa? Tentam nos limpar de fora para dentro. O irmão estava comentando comigo que usa aqueles... são PETs, Alexandre, de tancotina? Adesivos. Eles atuam na nossa parte orgânica. Mas se nosso mental, o nosso equilíbrio, nossa intimidade não deseja realmente limpar-se, pouco efeito tem. É necessário que essa vontade crie um brilho em nós, do interior para fora. Quando nós fazemos essa modificação molecular de energias dentro de nós, vamos nos limpando pouco a pouco. E aí muitos que estarão à nossa volta dirão assim: nossa, você está com um cheiro estranho. Você está com odores que eu não consigo definir o que é. Não é o odor daquilo que você está acostumado a usar, é algo diferente, porque é um processo de limpeza interior. E esse processo de limpeza interior, no começo, é muito difícil, porque eles não vão deixar. Precisa muita persistência. Então é necessário ousadia, é necessário coragem, é necessário valor, a fim de nós, que somos candidatos à luz e à paz íntima, temos que trabalhar para isso. Caminhando quase para o final, os vícios terrestres acompanham os seus dependentes além do túmulo, atormentando-os sem cessar. É aquilo que eu falei da Sônia. 30 anos depois, o espírito ainda com vontade de fumar. Acompanham, porque ele ainda está muito ligado à questão física. Os padrões vibracionais dele são próximos do nosso. Por isso que ele precisa. E a Terra é bendita escola de crescimento, embora não pareça. Para Deus, hospital para a nossa recuperação da nossa saúde total. Total quer dizer física e espiritual. E oficina de luz para nós. Não podemos olhar para a Terra, dadas as questões que nós vivenciamos, como algo denso, pesado e sem esperança. A Terra é uma oficina de luz para nós. Nós estamos aqui para conseguirmos, pouco a pouco, avançarmos para a nossa plenitude como espíritos, livre de todo e qualquer vício. E Joana nos diz que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, hoje, orientando os nossos pensamentos para que alcancemos a felicidade legítima. O que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, a felicidade legítima não se consegue aqui nesse planeta Terra, nessa encarnação, nesse padrão vibracional. A felicidade legítima se consegue em espírito, mas para isso tem que se livrar dos vícios, seja ele qual for. E para se livrar dos vícios, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Porque ao vigiar os nossos pensamentos, nós começamos, a princípio, com dificuldade, mas pouco a pouco nós conseguiremos diferenciar o que é meu e o que não é. Como é que eu me liberto desses obsessores? Como é que eu me protejo deles? Através da própria prece, da própria vibração. Somos capazes de fazer isso? Claro que somos. Precisamos pedir para alguém? Não. Mas podemos? Podem. Por que podem? Porque reforça. Por isso que Joana nos diz,
Cuidado com os pensamentos. Confiem para que alcancemos a nossa felicidade. Resumindo, todos nós já tivemos vícios. Muitos de nós ainda carregam vícios. Podemos nos libertar dos mesmos? Podemos. Devemos nos condenar pelo que nós fizemos até então, lá no passado, esses anos e anos utilizando essas drogas? Não. Temos que olhar daqui para frente. O que eu posso fazer de bom por mim e por aqueles que estão à minha volta? E nesse momento em que nós tomamos essa decisão, sabemos que vamos enfrentar grandes dificuldades, mas nós tomamos uma decisão ferrenha. E à medida que nós avançamos, muitos ficam pelo caminho. Outros nos acompanharão, mas em menor número. Quando aqueles que ficam pelo caminho, que são os nossos obsessores, os espíritos viciados ficam pelo caminho, e a nossa vontade predomina, quem é que se aproxima de nós? Os nossos amigos espirituais. Os espíritos que querem nos amparar nessa nova jornada. E assim, qualquer situação, estamos protegidos. Confiem e acreditem.